Olá pessoal, bem-vindo ao canal. Estamos de volta para o nosso estudo de geometria, especificamente sobre o tópico de geometria analítica. Falarmos sobre o estudo da reta. Terminamos o estudo do ponto, agora o nosso foco é o estudo da reta. Vamos dar continuidade a esse assunto tão importante dentro do estudo da matemática, especificamente do estudo da geometria, falando especificamente da geometria analítica. Então, o nosso foco hoje é o estudo da reta. Vamos ver o que de fato traz esse assunto de novidade em relação ao estudo de geometria. Antes de começarmos a nossa aula propriamente dita, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário para que o nosso canal cresça cada vez mais. Vamos agora ao nosso primeiro tópico sobre o estudo da reta. Primeira coisa que nós devemos entender sobre o estudo da reta é sobre a questão da inclinação da reta. Toda reta ela tem que ter uma inclinação ou para a direita, uma inclinação ou a inclinação para a esquerda, ou ela não pode ter, ou ela não existe a inclinação dela, que normalmente a gente chama de inclinação nula. Então, inclinação positiva, inclinação para a direita, inclinação negativa, inclinação para a esquerda, e inclinação nula, inclinação onde essa reta não vai ter nenhum tipo de referência com relação à sua inclinação. Então, vamos ver de fato o que vem ser essa inclinação, especificamente falando hoje sobre o coeficiente angular de uma reta. Para entendermos o que é de fato o coeficiente angular de uma reta, é preciso que nós venha fazer aqui uma breve revisão rápida sobre tangente. O que vem ser reta tangente ou simplesmente tangente de um ângulo. Então, o coeficiente angular de uma reta ele é chamado de coeficiente m. Normalmente se universaliza como sendo coeficiente angular a representação através da letra m. Esse m nada mais é do que um número que está associado justamente à indicação de que em posição essa reta vai estar. Então, a inclinação de uma reta é o ângulo que essa reta faz com o semi-eixo positivo das abscissas. Nós temos aqui o eixo do x, que é chamado eixo das abscissas, e justamente eu tenho aqui a reta S, e veja que essa reta S, ela toca aqui esse eixo X num ponto. Vamos imaginar que aqui eu tenho um ponto A. Então veja que no momento que essa reta, ela toca o ponto A, ela faz uma inclinação, ela tem um ângulo aqui, esse ângulo é o ângulo alfa, denominado ângulo alfa, e veja que esse ângulo alfa, ele indica a inclinação. Se esse ângulo tiver um ângulo menor, quanto menor esse ângulo for, menor vai ser a inclinação da reta. Veja que esse alfa ele pode se posicionar em diferentes posições. Ele pode formar, nesse caso aqui, essa reta S', aqui eu tenho uma reta S duas linhas. De acordo com a posição que essa reta vai assumindo, veja que ele vai assumindo um ângulo de inclinação. Esse alfa aqui, já observe que ele é mais próximo de 90 graus ou propriamente 90 graus. Veja que esse aqui já é um pouco maior do que 90 graus. Então veja que à medida que eu vou inclinando essa reta, esse ângulo alfa, logicamente, vai mudando também. Então o coeficiente angular de uma reta é a tangente do ângulo de inclinação. Então se, por exemplo, quisermos saber, só fazer aqui uma limpezazinha no gráfico, se quisermos saber de fato o que é essa inclinação dessa reta S em relação ao eixo das abscissas ou semi-eixo, o ms, que é chamado de coeficiente angular da reta S, nada mais é do que a tangente do ângulo alfa, tangente desse ângulo alfa. Aí se faz necessário recapitularmos um pouco do conceito de trigonometria, especificamente sobre o arco da tangente. E esse arco da tangente, nós sabemos, né, aqueles que precisam focar um pouco em cima dessa reta do valor numérico da tangente, venha no canal, assista a aula sobre trigonometria, especificamente sobre tangente, que você vai fazer uma breve revisão ou vai ver mesmo, propriamente dito, o assunto sobre tangente. Então, o que vem ser a tangente desse ângulo alfa? No momento que se calcula a tangente desse ângulo alfa, está se calculando justamente o coeficiente angular dessa reta, ou da reta, independente de que reta seja. O coeficiente angular é um número real, que representa a direção da reta.
No momento que eu vou calculando esse número real, que é calculado pela tangente do ângulo alfa, e esse ângulo vai aumentando ou ele vai diminuindo de acordo com a sua inclinação, ele está indicando a direção dessa reta. Então vamos ver um exemplo bem prático para nós já entrar de cara no assunto sobre o assunto, né? Sobre o tópico do assunto. Então veja que essa reta S, ela forma com o semi-eixo das abscissas um ângulo de 30 graus. Então veja que o nosso alfa aqui no caso, ele equivale a 30 graus. Então como é que vai ser agora, professor? Para nós calcularmos aqui o coeficiente angular MS dessa reta S. Nada mais é do que a tangente de 30 graus. Aí é necessário que você recapitule um pouco lá da tangente dos ângulos notáveis. Vou fazer aqui um breve resumo sobre essas tangentes, né? Sobre essas tangentes que nós temos aqui, sobre o ciclo trigonométrico. Nós temos os ângulos de 30 graus, eu vou colocar aqui os notáveis primeiro, 30 graus, 45 graus e 60 graus. Quando você estiver fazendo o cálculo e perguntar quanto vale a tangente de 30 graus, é raiz de 3 sobre 3. Se perguntar a tangente de 45 é 1, se perguntarmos o valor da tangente de 60, raiz de 3. Professor, mas normalmente não vai ser só ângulos notáveis, vai ter momento que você vai ter ângulos maior do que 90 graus, que no caso aqui não seriam os ângulos notáveis. Aí se faz necessário fazermos uma revisão sobre o ciclo trigonométrico. E o ciclo trigonométrico, aqui um breve resumo sobre ele, nós temos aqui o seguinte. Veja, aqui nós temos o eixo do seno, aqueles que já viram a aula sobre trigonometria, como eu acabei de falar. Aqui o eixo do cosseno e a tangente ela é uma reta que toca esse ponto de origem aqui. Nesse ponto vamos chamar de ponto A. E cada ângulo que você tem aqui nesse primeiro quadrante é justamente os notáveis, que vai de 0 grau até 90 graus o primeiro quadrante. 180, de 90 a 180 o segundo, de 180 a 270 graus o terceiro, e para fecharmos a nossa volta, vai dos 270 a 360 graus a volta completa. Então esses ângulos notáveis que nós estamos nos referindo são esses. O ângulo de 30, o ângulo de 45 e o ângulo de 60 graus. Se eu quiser encontrar os outros ângulos, eu tenho que fazer o eixo de simetria, fazendo aí uma breve recapitulação do que vocês devem ter visto de trigonometria no segundo ano do ensino médio. Nesse caso, a tangente ela vai para o segundo quadrante desse processo aqui. Se nós formos calcularmos, nós vamos na prática logo fazermos esses cálculos para encontrarmos esses ângulos que vão estar no primeiro e no segundo quadrante. Então vamos lá para a nossa questão número 1. Então, como eu já fiz aqui um breve resumo, nós temos que o coeficiente angular, quando o ângulo é de 30 graus, o valor da tangente desse valor desse coeficiente angular, nosso coeficiente angular MS, ele nada mais é do que o valor numérico da raiz de 3 sobre 3, ou seja, o coeficiente angular dessa reta MS é raiz de 3 sobre 3. Indica justamente esse ângulo de 30 graus. Outra observação importante sobre essa questão do coeficiente angular. O coeficiente angular ele sempre vai ficar, veja que aqui eu tenho a reta S, ele sempre vai ser referência em relação ao lado direito da reta, nunca do lado esquerdo. Nós temos aqui o lado esquerdo da reta, veja que nós temos que calcular o coeficiente angular sempre o valor do ângulo do lado direito em relação ao semi-eixo das abscissas. Então veja que aqui nós não temos como referência ele está aqui de que lado? Está do lado esquerdo. E não é do lado esquerdo que nós temos a referência. Tem que ser do lado direito. Aí você vem, monta e completa esse outro ângulo aqui, que é o ângulo que a gente chama de ângulo suplementar. O ângulo suplementar é cuja soma é igual a 180 graus. Se eu já tenho 60, aqui nós vamos ter 120 graus. Então, o nosso alfa é 120 graus. Nesse caso, o coeficiente angular da reta, o MS, ele vai ser igual a tangente não de 60, mas a tangente de 120 graus. Só que a tangente de 120 graus,
ela não está nos notáveis. Veja que os notáveis que nós temos aqui, quais são eles? São de 30, de 45 e de 60. E aí, professor, o que nós vamos observar agora? Veja que nós temos um ângulo de 120 graus, e o suplemento dele é de 60. Então, a tangente de 120 ela é o oposto da tangente do complemento dele, ou seja, o oposto do suplemento, da tangente de 60. O oposto por quê, professor? Porque no primeiro quadrante, a tangente ela é positiva. No primeiro quadrante, a tangente ela é positiva. São esses valores que você precisa recapitular. Aconselho mais uma vez a assistir a aula sobre tangente de um ângulo aqui no canal. Então, menos a tangente de 60, nesse caso aqui vai ficar igual a menos a raiz quadrada de 3. Então, veja uma coisa interessante que nós já temos que observar. Quando o valor desse ângulo é notável, a inclinação desse número aqui sempre vai ser um número positivo. Sempre vai ser positivo. E veja que quando o ângulo ele é um ângulo obtuso, um ângulo está acima de 90 graus, esse valor da inclinação aqui nós vamos ter um valor negativo para a inclinação, para a direção dessa reta. Veja, essa reta S forma 60 graus com o eixo Y. Não é o eixo Y que nós temos que ter referência. O eixo que nós temos que ter referência é o eixo X. Então, eu tenho que descobrir esse ângulo que nós temos aqui de que lado? Do lado direito da reta. E como eu vou fazer aqui nesse caso, professor? Veja que aqui eu tenho 60 graus. Logo, esse ângulo aqui vai ser um ângulo de quanto? Se ele é um ângulo, se as retas semi-eixo X e Y formam sempre 90 graus, nós vamos ter 90 graus aqui entre os semi-eixos. O eixo das abscissas, o eixo das ordenadas. Logo, a soma dos ângulos internos de um triângulo, ele é quantos graus? 180 graus. Se eu já tenho 60 mais 90 dá 150. Então, esse ângulo aqui equivale a 30 graus, que é o que falta para 180. Logo, esse ângulo aqui que nós temos é o que nós vamos completar o quê? Vamos completar o ângulo suplementar, ou seja, o ângulo alfa que nós estamos procurando, ele vale quantos graus? 180 graus. Aliás, 150 graus, desculpa. Então, nesse caso, nós vamos ter que o coeficiente angular da nossa reta aqui, no caso, a reta S vai ser a tangente de que ângulo? A tangente de 150 graus. Então, aqui nós vamos ter a tangente de 150 graus. E você observa logo de cara, veja, do lado do 150 graus nós temos o 30. Então, ele é menos a tangente de 30. Do jeito que nós fizemos. Como aqui era 60, veja, ó, 60, ele é menos a tangente de 60. Então, aqui vai ser igual a quem? Aí você vai lá na tabelazinha, menos raiz de 3 dividido por 3. Nós temos que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. E aqui nós temos acompanhado o sinal negativo. Vamos para a letra D do nosso cálculo. Veja, nós temos aqui um ângulo de 45 graus. Esse aqui vale 90 graus. Então, esse ângulo aqui que falta para completarmos 180 graus equivale a 45 graus. Temos sempre que procurar de que ângulo? Do lado direito. E nós já estamos do lado direito. Veja que esse ângulo alfa aqui, no caso, o ângulo alfa vale 45 graus. Então, nesse caso, o nosso MS ele vai ser igual a tangente de 45 graus. Tangente de 45 nós sabemos que é o quê? Ele é igual a 1. Veja na tabelazinha trigonométrica. Vamos ver a nossa letra E. A nossa letra E, nós temos esse ângulo oposto aqui, aliás, esse ângulo de 45 graus, formando com o eixo do Y. O que nós vamos observar? Vamos trazer ele aqui oposto pelo vértice. Aqui nós temos também 45 graus. Aqui nós temos 90 graus, que é o ângulo que forma entre o eixo X e o eixo Y. E o que falta para completarmos aqui os 180 graus é justamente 90 mais 45, nós vamos ter 135. O que falta para completarmos 180? Aqui vai faltar 45 graus. Então, esse ângulo aqui é o ângulo que nós estamos procurando, que ele sempre vai ter que estar do lado direito da reta S. Nesse caso, o que falta para 180 graus é 135 graus. Então, quem vai ser aqui, no caso, o nosso coeficiente angular da nossa reta S?
MS vai ser igual a tangente de que ângulo? O alfa, nesse caso, vale 135 graus. Então, nosso MS vai ser igual, não esqueçam, como ele é um ângulo obtuso, é o oposto da tangente que está do lado dele. Então, menos a tangente de quê? De 45. E nesse caso aqui nós vamos encontrar igual a quanto? Menos 1. Vamos encerrarmos aqui essa parte introdutória sobre coeficiente angular, conhecendo o ângulo, porque vai ter situações em que nós não vamos ter esse ângulo alfa, aí nós vamos precisar usar uma outra técnica. Nós temos aqui 90 graus, nós temos aqui o ângulo de 60, já temos 150, então esse ângulo aqui vale o quê? Vale 30 graus. Precisamos encontrar do lado direito. O lado direito da reta é sempre a parte superior dela aqui no caso. O ângulo que nós precisamos encontrar é esse ângulo alfa. Quanto falta para 180 graus? Falta para 180 graus aqui falta o quê? 150 graus. Sempre, gente, em relação ao eixo do X. Então, nesse caso, o MS vai ser igual a quem? A tangente de 150 graus. Que na realidade ela vai ser igual a quem? Menos. Aí veja quem está do lado dele aqui no caso, menos a tangente de 30 graus, que nesse caso vai ficar menos raiz de 3 dividido por 3. Então fica a dica importante. Coeficiente angular de uma reta, quando ele é superior a 90 graus, sempre negativo. Ângulos notáveis, sempre positivo. E a tangente sempre em relação ao que nós chamamos de ângulos notáveis, que é justamente os ângulos de 30, de 45 e de 60. Então não se esqueça de se inscrever no canal. Na próxima aula nossa nós já vamos ver o coeficiente angular de uma reta, só que não conhecendo o ângulo alfa, a partir dos pontos que formam essa reta. Então não se esqueça de se inscrever no canal mais uma vez, deixar o seu like para que o nosso canal cresça cada vez mais.